Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, caríssimas e caríssimos ouvintes do Petit Jornal, caríssimas e caríssimos apoiadoras e apoiadores do Petit Jornal. Estamos aqui hoje para mais uma coluna de política internacional para falar sobre um daqueles temas que faz parte da agenda internacional de todos os anos, que é a Assembleia Geral das Nações Unidas. Esse ano, naturalmente, de forma completamente diferente de todas as outras edições, visto que a edição de número 75 da Assembleia Geral vai acontecer quase que integralmente telepresencial, ou seja, os líderes, os chefes de Estado que normalmente se reúnem em Nova York para fazer os seus discursos, vão enviar vídeos gravados para a Assembleia Geral e estarão na plateia, a princípio, um representante de cada país e uma pessoa que já estivesse nos Estados Unidos, de modo a evitar toda aquela concentração de chefes de Estado, assessores e imprensa que marcam as reuniões da Assembleia Geral de todos os anos. E poucas coisas parecem mais simbólicas do momento vivido pela Organização das Nações Unidas nos seus 75 anos do que aquela sala da Assembleia Geral, normalmente tão cheia, praticamente vazia. O mundo vive uma crise gravíssima no multilateralismo criado no pós-Segunda Guerra Mundial. A pandemia faz com que as fronteiras estejam mais fechadas do que qualquer momento dos últimos 40, 50 ou 60 anos. E há uma crise generalizada de confiança, tanto entre os Estados e as organizações internacionais, entre elas a própria ONU, assim como entre os Estados, incluindo duas das grandes potências do mundo nesse momento, que são Estados Unidos e China. O presidente chinês, Xi Jinping, deu declarações que podem ser consideradas direcionadas aos Estados Unidos ao afirmar que nenhum país tem o direito de dominar os assuntos globais, o destino dos outros ou tirar vantagem dos demais. Não deve haver um país hegemônico, um chefe ou um bully. Unilateralismo é um beco sem saída. E é provável que a resposta de Donald Trump venha no seu discurso, também gravado. Aliás, eu falei no Petit Jornal algum tempo atrás que havia prognóstico de que Trump fosse a Nova York para discursar na Assembleia Geral. Ele desistiu e gravou o seu discurso da Casa Branca em Washington. E o seu discurso, pelo que vem sendo dito, é quase que integralmente voltado para a China de forma bastante dura, algo que faz sentido de acordo com a política externa de Trump, que ele vem desenvolvendo desde que assumiu a presidência, e algo que pega muito bem, que conta muitos pontos eleitoralmente nos Estados Unidos. Outro tema que chama atenção na Assembleia Geral desse ano é, mais uma vez, a volta à pauta da necessidade de uma reforma do Conselho de Segurança das Nações Unidas. 15 anos atrás, no ano de 2005, esse era o grande tema. E olhando para o contexto de 2005, era plenamente justificável que se discutisse a necessidade de um redesenho do Conselho de Segurança, visto que, adivinhe, o multilateralismo se encontrava em risco. No ano de 2003, os Estados Unidos haviam invadido o Iraque sem pedir autorização do Conselho de Segurança, o que levou muitos a se perguntarem para que serve a ONU, então, se não para mediar ou para ordenar como é que funciona a violação de soberania, algo tão grave para as relações internacionais? Muito se debateu, mas a reforma do Conselho de Segurança não saiu. Nota-se, no entanto, que o Brasil sempre esteve à frente do debate. O Brasil foi um dos articuladores do G4, juntamente com a Alemanha, Japão e Índia, e sempre se posicionou como uma voz de vanguarda na necessidade de reforma. Seria injusto dizer que o Brasil silencia completamente acerca do tema. Tivemos uma reunião na quarta-feira passada do IBAS, e a necessidade de reforma do Conselho de Segurança foi um dos temas levantados por Índia e África do Sul, juntamente com o Brasil.
Mas quem aparece de fato com uma voz mais forte acerca da necessidade de uma reforma do Conselho de Segurança da ONU é o presidente da Turquia, Erdogan, que disse em seu discurso que qualquer tentativa de fortalecer o sistema da ONU passa antes por uma reforma do Conselho de Segurança. Importante notar que a Turquia faz parte de um grupo chamado Unidos pelo Consenso, que advoga a necessidade de uma reforma numa via bastante diferente daquela defendida pelo Brasil. Historicamente, o Brasil defende a necessidade de entrada de mais estados permanentes no Conselho de Segurança, seja com veto, seja fazendo a concessão de entrar sem o poder de veto. Já a Turquia defende que mais estados rotativos entrem no Conselho de Segurança, de modo a fazer com que o Conselho seja mais representativo, mas sem aumentar o número de estados que têm vaga cativa no órgão. E se esse é o tema que vai ganhar mais destaque no discurso do presidente turco, é provável que o presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, seguindo a tradição, vai fazer a abertura da Assembleia Geral nessa terça-feira, utilize uma boa parte do seu discurso para se defender das acusações de que o país é negligente com relação ao meio ambiente. Ainda que seja altamente improvável que a reforma de fato saia, ou, se de fato acontecer, que seja uma grande reforma do Conselho de Segurança, é uma pena ver o Brasil perdendo a sua posição de destaque em meio a essa discussão, uma posição de liderança assumida pelo Brasil ao longo de tantos anos. Sobretudo, se lembrarmos que momentos de intensa crise costumam levar também a grandes reformulações, e as reformulações premiam aqueles que se encontram mais fortalecidos no dado momento. E se esse e outros temas te interessam, eu tenho certeza que você vai curtir muito a aula gratuita que eu e o professor Daniel Souza vamos dar nessa terça-feira, dia 22 de setembro, às 21 horas. O título da aula é NBA e Netflix, Cultura Americana e Poder Global, o que vai nos dar a oportunidade de discutir um pouco como os Estados Unidos vêm exercendo o seu poder cultural mundo afora em um momento de tamanhas mudanças globais. E você pode se tornar ainda um apoiador do Petit Jornal. Aliás, eu faço aqui nosso agradecimento a todos os apoiadores que mantêm o nosso projeto de pé dia após dia. E você pode também se tornar um apoiador acessando o nosso site www.petitjornal.com.br e acessando a aba Apoie o Petit. Meu nome é Tanguy Bagdadi e eu falo para o Petit Jornal. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Agora, o Petit Jornal está na web www.petitjornal.com.br.